Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver os itens de 85 a 89 que caíram na prova para Perito Criminal Federal, área 2, prova de 2013. Esses itens dizem o seguinte, ó: a respeito de filtros digitais, julgue os próximos itens. Aí o item 85 fala: a função de transferência de um filtro cuja equação das diferenças é y de n igual a x de n menos x de n menos 2 menos y de n menos 1 é h de z igual a 1 menos z menos 2 sobre 1 menos z menos 1. Bom, para a gente checar se essa afirmativa está correta ou não, a gente precisa aplicar a transformada z com condições iniciais nulas na equação de diferenças para chegar na função de transferência, né, y sobre x. Então, essa é a nossa equação de diferenças, né, dada aí no enunciado. E aí a gente vai aplicar a transformada z. Lembrando que, para a gente aplicar a transformada z aqui, a gente tem que lembrar que cada atraso aqui no sinal corresponde, né, na transformada z, em uma multiplicação por z elevado a menos 1. Se eu tenho 2 atrasos, isso significa que eu tenho um z elevado a menos 2. Se eu tivesse 3 atrasos, isso significaria um z elevado a menos 3. E assim vai. Então, aplicando a transformada z nessa equação, a gente tem que y de z igual a x de z menos z a menos 2, x de z, menos z a menos 1, y de z. E agora só falta a gente, né, isolar y e x e poder, né, chegar aí na equação y sobre x, que é a nossa função de transferência. Então, y sobre x, né, fazendo aí as manipulações matemáticas para chegar todo mundo com y para um lado, todo mundo com x para o outro, a gente chega aqui, y sobre x, que é a nossa função de transferência, é igual a 1 menos z ao quadrado sobre 1 mais z a menos 1. Qual que é a diferença aqui, pessoal? É quase igual, né? A diferença é que aqui no denominador não é 1 menos z menos 1, é 1 mais. Então, essa afirmativa está errada e incorreta. Beleza. O item 86 diz o seguinte, ó: o filtro representado pela função de transferência h de z igual a 1 mais z a menos 1 mais z a menos 2 é passa altas. Bom, esse filtro, né, h de z, ele pode ser reescrito, se a gente multiplicar em cima e embaixo por z ao quadrado, por esta expressão. E aí, para a gente concluir se um filtro é passa alta ou não, a gente precisa encontrar a posição dos polos e dos zeros, né? A posição dos polos e dos zeros que vão dizer para a gente qual é a característica deste filtro, tá? E aí a gente encontra aqui, né, os zeros são esses, são zeros complexos conjugados, com módulo igual a 1. Sugiro vocês calcularem o módulo aqui, né, deste zero, vai dar um módulo exatamente igual a 1. E os polos são em z igual a 0. Os polos em z igual a 0, pessoal, eles não afetam, quando a gente faz a resposta em frequência, né, dessa função de transferência, eles não afetam, né, a resposta em frequência na parte do módulo, eles afetam apenas a parte da fase. E quando a gente vai construir um filtro digital, né, a gente constrói esse filtro digital alocando polos e zeros de acordo com aquilo que a gente quer fazer, né? Os zeros, eles são responsáveis por atenuar o módulo na frequência correspondente daquele zero, né? E os polos são o contrário, né? A gente, na verdade, em vez de atenuar, a gente amplifica, né? A gente tem o poder de amplificar a resposta em frequência para aquela frequência, né, daquele polo. Então, para a situação onde a gente quer um filtro passa altas, né, o ideal é colocar polos, né, no filtro passa altas perto de z a menos 1. O que não é o caso aqui. Os polos aqui dessa função de transferência, eles nem afetam, né, na verdade, o diagrama lá de módulo da nossa resposta em frequência. Eles só afetam o diagrama de fase. Então, este filtro aqui não pode ser um filtro passa altas, tá? Então, essa afirmativa aqui está errada ou incorreta. Né? Para ter um filtro passa altas aí, os nossos polos têm que estar perto de z igual a menos 1. Mas se isso não é um filtro passa alta, que tipo de filtro é esse? Bom, fica até o final do vídeo que eu vou fazer um extra aqui, vou fazer um bônus onde vou mostrar que tipo de filtro é esse aqui. Bom, item 87 diz o seguinte:
O filtro representado pela função de transferência h de z é igual a 1 sobre 1 menos z menos 1 é um filtro IIR, né? Ou de resposta infinita ao impulso. Vamos lembrar quais são os tipos de filtro digitais, né? A gente tem os filtros IIR e os filtros FIR. Um é uma resposta infinita ao impulso e o outro é a resposta finita ao impulso. Os filtros do tipo FIR ou FIR, né, eles são representados por uma função de transferência deste tipo, que pode ser reescrita como uma função polinomial com potências negativas de z. Como, por exemplo, o filtro do item anterior, né? O filtro do item anterior, ele é um polinômio com potências negativas de z, ele é um filtro do tipo FE. Já os filtros do tipo IIR, eles são representados por funções de transferência neste padrão, que significa que ele é um filtro que é reescrito como uma função racional com potências negativas de z. O que significa racional? Tem numerador e denominador, não é um polinômio só, né? Se a gente olhar aqui para o nosso item, o nosso filtro deste item é, de fato, um filtro cuja função de transferência é numerador sobre denominador, né? E por mais que a gente tente simplificar isso aqui, a gente não consegue representar isso como apenas um polinômio. Então, de fato, este filtro é do tipo IIR, né, de resposta infinita ao impulso. Então, essa afirmativa está correta. Próximo item, 88. Um filtro com polos em z igual a 1 e z igual a 2 e com o zero localizado em z igual a 3 é estável e não causal. Bom, já digo logo de cara que essa afirmativa é incorreta por conta da estabilidade. Por quê, pessoal? A condição para a estabilidade em sistemas discretos no domínio Z é que os polos têm que ter um módulo menor que 1. Né? Os polos devem estar dentro do círculo unitário, ou seja, o módulo deles deve ser sempre menor do que 1. Como aqui nós temos um polo com módulo exatamente igual a 1 e o outro com o módulo 2, que é maior do que 1, a gente já fura aí a condição de estabilidade. Então, essa afirmativa aí está errada, incorreta. Último item, item 89, diz o seguinte: a função de transferência de um filtro com polos localizados em z igual a 1 e z igual a 2 e com zero localizado em z igual a 3 é igual a essa função de transferência IH de z. Bom, vou reescrever essa função de transferência h de z que foi fornecida, né? Vou multiplicar em cima e embaixo por z ao quadrado. Aí eu chego nessa função de transferência. A partir disso, agora fica mais fácil de eu encontrar os polos e zeros, né? Encontrando as raízes do numerador e do denominador, né? Os zeros são as raízes do numerador e os polos são as raízes do denominador. Então, meu único zero é o zero em z igual a 3, beleza? Então, para essa parte, parece que aquela afirmativa está correta. E os polos, a gente tem que achar as raízes desse polinômio denominador, né? Esse denominador é a mesma coisa que z menos 1 ao quadrado, ou seja, nós temos dois polos localizados no mesmo local, né? Z1 e Z2 são iguais a 1. Isso significa que essa afirmativa 89 está incorreta, porque ela diz que um dos polos é igual a 2. Belezinha, pessoal? Finalizamos os nossos itens, agora vem o bônus, né? Eu vou mostrar para vocês que tipo de filtro era aquele, né, do item 86. Bom, lembra que eu tinha dito para vocês que os zeros, eles estão nas frequências onde a gente quer, né, limitar, diminuir a amplitude, né, da resposta em frequência, e que os polos, né, eles estão localizados nas frequências onde a gente quer amplificar. Se a gente faz a resposta em frequência deste sistema, né, que tem este filtro aí, a gente chega nessa resposta em frequência, pessoal. Né? Observem o seguinte, que tipo de filtro é esse? Né? Esse é um filtro rejeita banda, ele rejeita uma certa frequência aqui. Né? E que frequência é essa, será? Né? Aconselho vocês a voltar lá, né, na questão, no início do vídeo, ver quais eram os zeros e qual é aquela frequência daqueles zeros, né, e verificar que é exatamente aqui esse ponto. Tá? 0,6 pi radianos por amostra. Ok, pessoal? Então, de fato, este filtro aqui não é um filtro passa alta, é um filtro rejeita banda, né, rejeita frequência, porque eu só tinha zeros localizados na frequência que eu queria rejeitar.
Eu não tinha nenhum polo ali localizado em alguma frequência que eu queria amplificar. Ok, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários e até a próxima!